Boa tarde a todos e a todas novamente. A gente está aqui hoje no Conecta Ceia 2023 e especificamente no nosso Conecta Mais, que é um conjunto de conteúdos que a gente está fazendo especialmente para todo mundo que já trabalha no Ceia, já pesquisa no Ceia, está envolvido de algum modo nesse ecossistema, mas não necessariamente conhece ali o bastidor da empresa, conhece o CEO da empresa, ou conhece o outro lado que não só ali cara a cara com Python, cara a cara com notebooks e afins. Então, hoje agora aqui, né, eu tô com o Rodrigão da DM Health. Muito obrigado por estar aqui presente, cara. Prazer, obrigadão também. É muito legal porque o Rodrigo, a gente, né, trabalha junto em várias frentes e é uma parceria muito legal que o Ceia tem, de várias de healthcare, mas é a nossa principal frente, principalmente a nível psicológico, psiquiátrico e afins, vamos chamar assim, porque é uma área de healthcare ou de e-tech, se a gente for chamar, né, de e-health, que abrange N frentes, N características, mas antes de mais nada, né, da gente já começar disso, Rodrigo, se apresente melhor, né? Sua câmera é essa aqui, dê suas credenciais sem humildade nenhuma, pode falar tudo. Meu nome é Rodrigo Dias, eu sou médico, psiquiatra, tenho uma carreira acadêmica voltada para transtornos de humor, especialmente das mulheres, né? Sou especialista na área de transtorno bipolar e depressão. Pesquisei muito sobre transtorno na mulher, o ciclo menstrual, menopausa. Disso começou a vir meu interesse para o monitoramento, e a partir dali eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de tecnologia. Em 2007 a gente já fez um primeiro protótipo do que seria um app de monitoramento de ciclo menstrual, e dali para frente virou um desenvolvimento de uma plataforma com suporte à decisão, de um programa de EAD, tudo que tinha envolvido ou pudesse estar envolvido com algum nível de inovação ou de tecnologia na área de saúde mental, eu fui entrando ao longo desses anos. Isso gerou propriedades intelectuais, gerou um interesse pela informática, entender como é que funciona todo esse ambiente. Eu posso dizer que eu tenho uma visão como um arquiteto de dados hoje em dia, então eu consigo conversar um pouquinho isso, longe de ser um DevOps, qualquer coisa nessa linha, mas eu entendo e consigo trocar informações e olhar a análise de dados e tudo isso pelo viés da computacional. Show de bola. E o Rodrigo tá sendo humilde aí, porque já tá com quase dev, já é empreendedor, enfim, a gente já fala, isso não é médico nada, porque o linguajar e a experiência tá muito maior de cá, mas não, o pessoal atende, né, ainda exerce, professor praticamente, doutor também, né, então, enfim, tem multifacetas aí que a gente poderia explorar. Isso é legal que você ter falado, né, porque na hora que a gente tá fazendo a formação acadêmica, é legal, né? A gente faz o mestrado, doutorado, vai ganhando as habilidades, daí os interesses também vão transitando e tem muita oportunidade. O ambiente acadêmico ele é muito, muito legal em saúde, porque muitas coisas que são reguladas para o mundo privado, que precisam de validações e tudo, e no ambiente acadêmico onde a gente faz a validação. Então a gente tem a chance de estar 1 ou 2 passos na frente como inovador. Pode ser de um jeito tradicional, como pode ser de um jeito mais inovador e trabalhar com informática, inteligência artificial e todos esses novos modelos. Então isso acaba trazendo uma vantagem para a gente. Na prática clínica, o que acontece? Você tem uma visão um pouco mais expandida e entende isso. Então, assim, apesar de não ser regulado, fazer videoconsulta todo mundo já fazia de algum modo em alguma outra situação, não era hábito. Na medida que a gente institui a telemedicina, isso vira um hábito. No nosso caso, especificamente de mim, eu posso falar o seguinte, por estar no ambiente acadêmico, você acaba se dando a liberdade de estar usando essa tecnologia. Então, vai para o mercado, eu estou preparado. Eu já estou acostumado a isso. E a outra é se acostumado no linguajar ou no ambiente mais de tecnologia e como é que você traduz isso para a tua prática clínica. Meu interesse sempre foi assim, converso com a turma do back, mas eu atuo no front. Então como é que a gente faz o back ficar favorável ao front? E a gente acaba vendo isso acontecer nesse momento, e nesse momento especial está tudo muito aquecido, e quando a gente olha para o ambiente de saúde mesmo,
A gente está num momento de transição porque os modelos econômicos de saúde estão quebrando no mundo inteiro. Então a gente tem que pensar a saúde diferente. Não foi só a pandemia que fez a gente pensar, mas nos modelos preditivos. E essa história de usar IA e tudo é um barato, porque quando teve a gripe suína, né, o primeiro modelo de IA já tinha colocado que estava vindo uma pandemia. Sim. Né? O Google publicou na Nature, que é a maior revista. Então eu falei assim, por quê? Porque o número de pesquisas de informação sobre gripe, 2 semanas aumentou antes, falou, então nós vamos ter uma infoepidemiologia. E até o Covid mesmo, teve uma startup canadense que, com dado de Twitter, já previu uma catástrofe. Vai vir alguma coisa a nível epidemiológico, global, baseado em dados de Twitter. E acho que foi 10 ou 15 dias depois, pumba, foi a nota oficial que estávamos em pandemia. E uma coisa muito interessante, que antes tecnologia vinha para administração. Gestão financeira, óbvio, né? Então a gestão administrativa e financeira e as barreiras para assistência começaram a vir cada vez mais, porque veio do povo de TI a gente fazer um prontuário eletrônico, mas é um prontuário eletrônico desenhado por TI e não quem faz assistência. Então tem desde a história da experiência do usuário e a outra, tem um monte de dado, como é que eu lido com isso? E assim, um cientista de dados, um engenheiro, um matemático que seja, vai conseguir trabalhar, mas ele não tem o feeling e a visão que a gente tem. Na hora que isso começou a se juntar, é agora. Precisou a pandemia. O que você tinha? O burnout do médico preenchendo um monte de papel, o médico com uma tela desse tamanho, sem olhar para o paciente, porque eu não perguntava para o paciente, eu ficava olhando para a tela nos intervalos, eu olhava para o paciente. Sim. Então, assim, e agora o que a gente está tendo é uma mudança. Primeiro porque o modelo econômico está quebrado, precisa arrumar logo. Entender que precisa fazer prevenção. É mais barato fazer prevenção. E a outra é como eu transformo essa experiência que a gente já tem, essa maturidade, em humanizar, como ferramenta de humanização. Como é que a gente incentiva relacionamentos, de novo, né, para a gente trazer o que é a essência de uma assistência em saúde, que é escuta, empatia e acolhimento. Sim. Então é como é que você traz isso de volta para o contexto médico mesmo e faz gestão de informação. Sim. E para a gente especificamente, a gente nunca teve tanta informação. Como é que eu trato dados e como é que eu tenho um retorno de dados que possa me interessar. Então, com essa história da generativa agora, isso aí é outra revolução também. Isso aí é muito legal. Que aula, né? É isso aí. Mas assim, à luz disso, porque eu acho que a tecnologia te acompanhou muito, né? Você já comentou que já desenvolvia algumas coisas em quase todas as disrupções tecnológicas que tivemos. Mas assim, na sua visão, porque isso que é bacana, a gente vê muito wearables, um monte de softwares, um monte de IA já valendo e já, como se diz, sendo eficaz na vida do ser humano em si. Mas eu acho, né, que ainda tem uma lacuna grande a nível de psicoeducação, de um ajuste fino, vamos dizer assim, dessas tecnologias para a mente. Porque, por exemplo, tá tendo, né, a gente infelizmente está vivendo o que a gente está vivendo ali agora também na Palestina, mas se a gente for pensar ali na faixa de Gaza, enfim, de toda aquela parte, mas antes ali na Ucrânia, que ainda estamos vivendo também, não podemos esquecer, junto com a Rússia, e em geral tiveram-se uma comitiva ali para falar assim, cara, vamos ajudar, né? E aí falaram de tudo que os caras chamaram o pessoal de lá e de todo mundo que poderia ajudar de alguma forma. Ele já chegou sentando falando assim, olha pessoal, a gente não precisa de água, a gente não precisa disso, a gente não precisa daquilo, não precisa de arma, a gente precisa de cuidar de pessoas mentalmente. Essa foi a atribuição dos caras. E assim, o maluco que, né, quem tava nessa mesa aí era o Umar, então ele contou essa história e é uma empresa parceira que a gente pode chegar nisso já, que tá com a gente nesse projeto. E então assim, na sua percepção, na sua concepção, na sua visão de tudo isso aí, qual a lacuna que a gente vive hoje, né? O que tecnologias e principalmente inteligência artificial pode nos ajudar nisso, né? Pode sanar isso aí. Vamos começar um pouquinho antes. Quando começou a pandemia, as pessoas voltaram a ficar em casa
mais ilegal ainda, voltaram a ficar com elas mesmas. Então você teve a sua experiência de contexto com você mesmo e o contexto de proximidade de relacionamentos. Então a gente teve um boom, na verdade, otimizou, sensibilizou para as questões de saúde mental. Isso foi muito claro. Acho que a gente descontou em relacionamento, na gente mesmo e na casa, né? Nunca teve tanta reforma. Não é nem descontar, acho que é conscientização mesmo e entender as associações das ações e reações dos meus sentimentos, como é que eles fazem isso. Sim. Então muda um pouco de valor para as pessoas. Na hora que a gente começa a sair, a gente começou a enfrentar duas coisas. Primeiro, a readaptação. Entrou o contexto do home office como nunca. Né? Então, em determinados contextos, determinadas fases da vida, é melhor a gente fazer um home office. Quem tem filho pequeno em casa não quer sair de perto. Por quê, meu? Ele quer ver o filho fazer a primeira vez que ele vai fazer X. Sim. Porra, isso não tem valor. Né? Então, você construir vínculos e essas coisas. Né? Se eu tô com alguém doente em casa e tá morrendo. Tem essas outras coisas. Eu quero estar do lado da minha mãe que está morrendo com câncer, cara. Eu não vou embora. Então, abriu-se essa possibilidade, né? E poder fazer escolhas nesse sentido. Então, virou-se se tornou isso um novo espaço. A outra abriu-se uma oportunidade de prestação de saúde, né? De atenção à saúde. Vamos explorar. Dentro de quem já estava no ambiente de guerra mesmo, isso já era comum. Né? E agora, como é que você massifica isso? Então, você vê uma preocupação de saúde pública no geral, né? Com isso. O outro ponto é a gente não tinha uma maturidade de tecnologia como a gente tem hoje. Então, o que tornava algo meio difícil ou muito nichado. E agora a gente tem algo muito comum. Então, com LLM, qualquer uma das generativas, você começa a ter um nível de cuidado, de atenção, que é humanamente impossível. Senão ia ficar atendendo o paciente 24 horas por dia, porque para responder tudo, dar algum tipo de assistência para todo mundo não dá. Na medida que você tem um agente que pode trazer isso, onde a gente vê nas pesquisas que dá um certo acolhimento, dá um certo cuidado, orienta as pessoas, você está otimizando e qualificando essa assistência. Estamos nos primeiros passos, mas isso é fantástico. Além de criar novas visões, novos dados, né? Então você acaba criando outros modelos. Então, eu gosto muito de citar um filme do River Phoenix, que é o She ou Ela, né? Onde ele, no meio de uma depressão, de uma separação, ele tem um assistente virtual e ele faz o luto, né, da separação durante isso. Em um determinado momento ele quer o concreto. A IA até contrata uma moça, mas ele quer a IA, porque a moça é uma moça. Sim. Daí, na hora que ele percebe que ela é uma IA e que está falando com 300 mil pessoas ao mesmo tempo e que ele não está personalizado, ele descobre, isso aqui é máquina, isso aqui é pessoa. Então, eu acho que neste momento o que a gente está tendo é como é que eu facilito os encontros das pessoas e como é que eu tento trazer de novo o relacionamento mais humano possível, porque isso a máquina não vai fazer. Então, tem uma coisa de descobrir limite e de testar limite. A gente fica falando, é substituir? Legalmente as pessoas acham que substitui, mas para a gente que é da saúde, o que a gente sabe? Pô, que bom que tem a máquina. Eu sou melhor junto com a máquina. Como é que a máquina é minha parceira? De um outro ponto de vista, o cara que pode ser mediano ou que vai cometer um erro, muitas vezes a máquina ajuda a não cometer o erro. Então, às vezes, tem a coisa da máquina voltada para o paciente, tem a máquina voltada para o profissional. E tem a máquina que cuida da interface. Então, assim, especialmente, o que eu gosto é como é que você faz essa interface. Como é que você cuida do UX, como é que você cuida do UI. Para quê? Para pacientes e profissionais de saúde possam estar no mesmo ambiente, conversando sobre os mesmos dados em base do mesmo material, vamos dizer, do mesmo dash, ou que seja isso. A linguagem que for possível. E a outra coisa é a democratização que traz o celular. O celular traz essa monitorização de um jeito que também coloca muito dado passivo, e a ideia é da gente poder também fazer fenotipagem digital.
Não precisa ser dado biológico nem dado de saúde. Pode ser os tipos de dados que a gente pode encarar. Então, abriu um mundão disso. Médico é profissional de saúde em si é conservador porque está lidando com vida. A estrutura é muito regulada. Então, a gente também está tendo um choque de gestão e de modelos. Então, está muito estressante de um certo modo. Por outro lado, para quem gosta de inovação, para quem está afim de mudar ou quer intervir no ambiente e eventualmente ter algo que pode ter um viés exponencial grande, cara, não vai ter outra oportunidade na vida. Então, eu vou falar assim, cara, aproveita. Foi uma porcaria passar na pandemia. Para quem é mais jovem, mais imaturo, quem está na adolescência, quem está na faculdade, o impacto emocional é maior. Nossa, Maior. E outra, nós também vamos ter que estar convivendo com o que está sendo avaliado. Existe a história da Covid longa. Ela é uma doença inflamatória, crônica e sistêmica. Então, assim, é desde perder olfato, perder memória e alterar comportamento. O que era claro, quem teve Covid e ficou internado, tem muito mais ansiedade e depressão no mundo real. Isso a gente já sabe. E teve um dado até maluco, assim, divertido. Tomando um determinado antidepressivo, quem foi internado evoluiu melhor. Olha isso. E ninguém sabe por quê ainda. Claro, tá depressivo. Pegaram um N que estava com uma determinada por Covid, mas associou-se ao quem teve alta precoce, quem não ficou muito tempo na UTI, quem foi internado e não foi... Estava tomando esse raio desse antidepressivo. Então, depressão é algo sistêmico. Sim. Impacta a saúde. Então, começa a ter dados concretos de algo que era intangível, começa a ficar tangível nesse sentido. Então, tem uma sensibilização, tem muita perda de estigma mesmo. O estigma de falar de depressão, falar qualquer coisa de transtorno mental desapareceu, ficou mínimo durante a pandemia. Então a gente tem um incentivo e uma aceleração nisso de um modo geral, o que é bom pra gente, né? Sim. E aí eu queria falar isso, né? De onde vem, então, claro, vem de várias iniciativas, mas a ADM, então, entrando, né, como um player para mudar, porque se a gente for pensar todo o sistema aqui, a gente tem onde entrar e colaborar, porque é uma área, como você falou, da logística, o atendimento, a saúde do médico, a qualidade de trabalho do médico, que muitas vezes é um tomador de decisões em cima de um monte de exames, então, e em geral esse cara tem que estar atualizado, e esse cara erra, esse cara deixa de dormir, briga com a esposa, enfim, tem toda uma vida normal, como qualquer outro, mas enfim, em cima de tudo isso, onde a ADM então se posiciona, falando, não, peraí, né, aqui a gente ocupa o espaço e vamos mudar, né? Primeiro tem que começar com o que é propósito e valor, né? Então, primeiro é praticar a medicina humana, atenção à saúde o mais humano possível. Isso inclui saúde dos profissionais de saúde. De um modo geral. O índice de burnout, tudo, entre médicos é altíssimo. Tá? Sintomas de burnout, 40% dos médicos brasileiros têm. Diagnóstico de burnout é 10, 15%. Então, isso é muito pesado. Na medida que a gente tem toda essa transformação digital, o médico tem que preencher muita papelada. Então, você tem uma burocracia. O meu dia a dia normal é abrir 5 abas no computador para ter todos os tipos de relacionamento. Né? E assim, o que a gente se propôs? Primeiro, agregar funcionalidades com uma dinâmica voltada para a gestão de pacientes, não administrativa. E dentro do lado humano, né? Quando eu falo, veio a generativa, graças a Deus, porque a gente precisa de voz, a gente precisa e reduzir o estresse disso é mudar processos, a coleta de dados e o uso dos dados em si para beneficiar no dia a dia. Então, como é que a gente traz para o contexto da assistência mesmo a integração das tecnologias e como é que eu atuo fora do consultório. Nosso objetivo é a gente melhorar o ambiente. Para quê? Para eu estar presente fora do consultório, onde não está, entre consultas. Então é uma monitorização que pode ser desde uma pergunta, você está bem? Você começou a tomar um remédio ou a gente está usando esse trem aqui e todas as outras coisas que podem monitorar ou podem aparecer como
como monitores ou marcadores biológicos e trazer isso para uma linguagem que seja compartilhada. Porque o grande dor que tem é, legal, eu tenho um aplicativo. Quanto tempo as pessoas usam um aplicativo de saúde? 2 semanas. Quanto que eles trocam de dado com o profissional de saúde? 0. É fracasso. Eu preciso criar dados e ter coleta de dados de modo que integre, propicie a adesão das pessoas e seja preventiva. Então é um modelo de transformação. Então a ideia é trazer esse modelo e montar esse ecossistema. Você não monta esse ecossistema sozinho. Sim. Uma coisa é a gente com a expertise de atenção, de assistência, e o que eu gosto de falar é relação profissional de saúde paciente. É ali que a gente atua. É nesse nicho. Num contexto ali que precisa dos assistentes, precisa do administrador do teu ambiente hospitalar ou do teu ambiente de consultório. O outro ponto é que tipo de dados serve e que tipo de inteligência que eu posso desenvolver nisso. Aí eu vou para as parcerias. Então é um nível de papel e entender assim, cara, o diálogo é diferente. Então eu tenho que criar um diálogo bom para você e você vai desenvolver um diálogo bom para mim. Então não é de um dia para o outro, é uma construção. E assim, num certo sentido, já tive bastante experiência, né? Eu tive experiência num monte de lugar porque não tinha uma formação para isso, né? Sim. Não tem uma formação. Desde a empreendedora na universidade, hoje em dia está tendo cada vez mais, a outra tem uma visão de tecnologia na própria formação. Então eu tive que fazer o meu currículo de formação com as oportunidades que a própria academia foi me dando ao longo dos anos. Até que 2015, 2017, por aí eu falei, cara, deu. Parei meu pós-doc, estava começando meu pós-doc, falei, não vou fazer pós-doc, vou para o empreendedorismo. Tentei fazer de dentro da universidade para fora, até uma hora que vocês esbarram em barreiras e falar, não, tem que ir de fora para dentro. Ou em ambientes que entendam que tem o mesmo foco de precisamos fazer essa transferência de tecnologia. Foi o que eu encontrei aqui no CEI. Falei, pô, isso aqui é legal, os caras pensam que nem eu. Né? Não tem barreira física, graças a Deus, hoje em dia. Então você consegue, vamos desenvolver as ideias e vamos peitar o mundo aí, porque nós sabemos as nossas dores aqui, vamos trabalhar junto para a gente ir achando os contextos onde a gente possa estar desenvolvendo isso, e sem falar o mais difícil, que é como é que nós vamos mudar o mindset, a mentalidade e influenciar na mentalidade de quem tá vindo. Não é tão ruim, mas tão difícil, mas é como é que a gente vai trabalhar a mentalidade e eu posso ser até ousado, mas aqui assim, se a gente não for ousado também não faz o que a gente tá fazendo. Não. Né? Que é assim, cara, a gente quer mudar o contexto. É isso. Né? Quer mudar o ambiente mesmo, então tem idealismo, mas isso é motivação, é o valor, é o propósito, é como é que a gente faz para fazer essa mudança e ter uma inspiração, né? Até porque um pouco por estar mais velho, um pouco já ter mais experiência, tem que formar recurso humano. Isso é incentivo. Para mim, pelo menos, é incentivo. E existe um outro valor e um outro propósito que tem dentro da ADM. Eu venho de uma família de professores, por acaso professores universitários públicos. Paulo, meu sócio, tem toda a educação dele pública. Um abraço pro Paulinho aí. Pro Paulinho. Ele também tem toda a formação dele pública, e eu fiz universidade pública. Então tem um outro propósito da gente, que é um retorno para a sociedade do que ela me deu. É isso. Então é legal formar recurso humano, tudo, e principalmente instituição pública, porque você está retribuindo o que o Estado investiu em você. Então também tem um propósito nesse sentido. Não, isso é fantástico. O bom é isso, é muito fácil de a gente trocar ideia, que a gente só tem muito que aprender também para esse lado, porque a gente vislumbra muito soluções e trabalha com inteligência artificial num nível muito avançado, mas em geral, depois que isso às vezes vira um produto, às vezes é algo que eu sinto por aqui, a gente enxerga o produto, isso alcança a vida de pessoas, mas às vezes isso é muito maior, né? A gente levantou alguns cálculos de milhões, né? De milhões de pessoas que, por exemplo, iniciativas do CEIA já alcançou. E eu não sei, particularmente, né? Assim, até de propósito, acho que a gente se identifica nisso.
É impressionante o quanto a inteligência artificial pode democratizar um tratamento, por exemplo, né? Pode tirar aquilo de algo elitista ou conseguir trazer isso de um modo a não surrar ninguém, né? Nem quem paga a conta, nem o médico vai ter que trabalhar dobrado. A gente conseguir trazer super médicos, né? E super frentes, vamos dizer assim, munidos de tecnologia para atender de uma maneira mais eficaz, né? De uma maneira mais personalizada, que é o importante. E principalmente democrática, assim. A gente tem um monte de exemplos no Health que consegue alcançar, né, milhares de pessoas por uma iniciativa que parecia pequena, né? Aí você tocou um ponto importante. Eu gosto de usar o termo, o Paulo também gosta, é a inclusão. Uhum. Quando você vê a gente fala exponenciar, na linguagem empreendedora, né? Sim. Vamos expandir, vamos exponencializar, né? Vamos reproduzir. No contexto de saúde não tem como a gente não pensar em inclusão, e a gente está falando também de uma outra coisa que é um bem intangível, né, que é a saúde. Então tem uma hora que a gente não dá para falar de valor, né? Então assim, isso é muito legal quando a gente vê que é inclusiva. Uma outra coisa super interessante que vale para o contexto, eu acho que é um privilégio até aqui no Brasil, a arquitetura do SUS, o modelo como ele é um modelo para lá de validado e é um modelo eficiente. Então, um modelo de UBS, de Programa de Saúde da Família e tudo. E o que a gente tem visto? Já tem visto editais do próprio Ministério da Saúde buscando soluções. Nós estamos submetendo uma agora, que é para a LLM, cara. Sim. Do Ministério da Saúde para a LLM. Você vê o Ministério da Saúde montou a Rede Nacional de Dados em Saúde. Você vê como o todo, né? É para juntar saúde suplementar e saúde pública, né? Uhum. Você pega LLM, entrando no OpenAI, eu posso pedir para o cara assim, coda em HL7, porque é a linguagem de interoperabilidade, os meus dados e me dá em JSON. Uhum. E eu quero transmitir isso. Então você fala assim, cara, tudo está muito facilitado para a gente também passar a barreira da interoperabilidade de dados, ou pelo menos diminuir essa interoperabilidade de dados. Uhum. Para quem gosta dessa parte mais hard, tem um universo maravilhoso em saúde com a recompensa que eu tenho na beira do paciente. Sim. Porque o cara de TI, um cara de IA trabalhando com dado de saúde, ele sente o mesmo tesão que eu sinto. Uhum. É um barato, isso é muito legal. Então, assim, só porque um cara gosta de matemática, eu gosto de biologia, de fisiologia, a princípio, o princípio, o valor por trás é o mesmo, a motivação é a mesma. Então, isso é muito legal de ver. Então, eu gosto de falar assim, a gente acha a tribo. No final, a gente vai achando a tribo, né, que vai dividindo isso daí. Isso é muito divertido. E o pouco que eu já consegui levar para o sistema público, ou ter as experiências no sistema público, é muito recompensador para todo mundo. A gente vai sempre esbarrar, acho que a maior dificuldade de inclusão hoje em dia é realmente estrutural, que é acesso à internet mesmo. Você trabalhando isso cada vez mais, isso traz muita formação, melhora as pessoas. A gente já teve projetos de dar supervisão para grupos de postos de saúde, com caso de saúde mental, e eu vou lá, ajudo o pessoal fica melhor. Depois de 6 meses eles não me acionam mais, porque eles aprenderam a lidar com o caso. Perfeito. Então isso é um baita de um retorno. Do ponto de vista para quem gera política de saúde, você também está ajudando o pessoal a criar dados e criar visões para quem toma essas decisões, terem decisões mais assertivas. Então, nisso eu acho que neste momento a gente tem um pessoal que está no Ministério da Saúde que cuida dessa parte de informática, de telemedicina, muito bem formado. Tem a Rede NUT, né, que é a rede universitária de telesaúde. Então já tem uma maturidade para isso. Então o que você fala? Cara, você não está sozinho. Então, e é legal, porque tem várias iniciativas semelhantes rolando no Brasil. Exatamente. E não tem nada melhor que competição. Né? E um aprender com o outro. Win-win, não adianta. É isso aí. E, putz, a gente já tá quase estourando o tempo aqui, é muito rápido, infelizmente. E eu sempre gosto de dar uma outra perspectiva também ao nosso papo, que também vai para um lado técnico, para um lado que a gente gosta, e se deixar de falar o que a gente gosta, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas, Rodrigo, nesse ou não contexto, e cada dia a gente é um também, amanhã a gente é outro, mas hoje, qual que é seu sonho? Olha, no sonho da DM,
é conseguir integrar tecnologia e fazer um hub. E conseguir fazer essa tradução de dados para... Eu quero ter um front, quero ter um UI, que o paciente se sinta entendido, acolhido, e que o profissional de saúde veja a ferramenta como algo que facilita a relação. A outra, pessoalmente, cara, isso aqui é muito divertido. Então, encontrar gente, trabalhar com tecnologia e continuar a sentir essa motivação. Né? E nós estamos num momento super favorável, né? Desde até buscar alguns tipos de fomento, né? E o próprio mercado está divertido, porque o valor, ou vamos dizer assim, os incentivos financeiros do mundo privado não estão em saúde agora exatamente no momento, estão indo para outros mercados. Natural e esperado que aconteça isso. Só que isso está valorizando a fusão de várias empresas e a aproximação de vários contextos. Eu adoro isso. Eu adoro o transdisciplinar, né? O translacional. Então, e a evolução vai vir no translacional, não vai vir na bitola. É isso. No foco. Então, assim, para mim, eu já posso dizer assim, eu estou realizado, já fazendo. O resultado é consequência, eu não controlo. Mas ter a experiência, isso que a gente tem, esses trabalhos que a gente desenvolve, a molecada se formando, tudo, isso já basta, isso já dá um retorno. Claro que é dinheiro também. Objetivo do empreendedorismo. Não gostar de dinheiro, é isso. Né, eu quero emitir nota fiscal, meu. Então, tem um lance de como é que a gente faz isso, como é que a gente faz dar emprego, dar oportunidade para quem... Né? Eu quero ter maturidade, por exemplo, para ter mais estagiário. Para ter estagiário no time. E monetizando dá sentido na vida dessa galera, né? Você vê que, assim como a gente, tem muita molecada hoje já falando nessa linguagem de empreendedorismo, já falando de mudar a vida de pessoas. Então eu acho que, enfim, a DM e o Seia tem tudo a ver desde que nasceram ali. Eu acho que a gente ainda tem muito mais para agregar, principalmente nessa parte de healthcare ou tecnologias aplicadas a healthcare, principalmente de saúde mental. Só para contar uma historinha divertida. Quando eu comecei a mexer com tecnologia, eu tenho dentro da família gente que já mexia com isso. Eu fui lá para o LNCC em Petrópolis, né, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, e eu conheci um dos docentes, que é o Rogério Salvini, né, e eu estava com um banco de dados muito legal e eu queria já trabalhar com modelos preditivos de recaída para transtorno bipolar. Então, assim, a parceria aqui no CEA começou lá no LNCC, veio para cá e comigo, com o Rogério, tentando desenvolver esses modelos. Conseguimos, né? Professor Rogério Salvini, pessoal no Instituto de Informática também, da FG. E nisso virou parcerias em outros projetos, virou Serious Game, desenvolvemos um game. Então, nisso também trouxe essa proximidade e essa linguagem com o CEA, de ver falar assim, os caras... São os caras, pronto. Então, assim, isso também trouxe uma alegria de falar, tem um espaço que dá para falar nesse nível com uma visão legal. Então isso também é interessante e para quem está entrando, isso daí não é jabá, mas fala assim, cara, não vai achar outro lugar neste momento para a saúde para ter esse nível de excelência com esse tipo de visão. Eu já rodei, já falei com um monte de lugar no Brasil inteiro. Você tem um ou outro núcleo muito fechadinho, que é um outro projeto que vai para frente. Mas no nível institucional, do jeito que tem aqui com o CEA, com a visão, né, que tem, não dá para falar outra coisa. Não. O mercado já está entendendo e o mercado já também está vindo aqui. Sim. Então, eu falo assim, cara, não podia estar em outro lugar. Estou feliz aqui pra caramba. Putz, é muito legal. A gente também fala mesmo para as empresas parceiras que acreditam na ideia e a gente cresce junto. Esse é que é o legal, né? Não é um e o outro, né? Assim, é os dois, acho que casado em uns objetivos. Graças à DM também, né? A gente trabalhou muito para conseguimos ali um global, um edital chamado Global Stars, né? Um edital europeu concorridíssimo. Hoje a gente tem uma relação internacional com o CEA, junto com a DM, com a empresa Nice Day, em que a DM pegou uma missão muito legal de tropicalizar sistemas, né? E aprimorá-lo aqui no Brasil. Então, é muito legal. A gente tem já muito pano para um próximo papo, viu, Rodrigo? E a outra é uma oportunidade também. Imagina, uma startup, male tem receita e já é internacional. Então, assim, tem uma contrapartida que nos dá um status completamente diferenciado.
que isso sirva de incentivo para outras virem também e ver que abrir esse espaço todo. Show de bola. Rodrigo, brigadão de novo, né, para você ir representando a DM. Deixa o nosso abraço pro Paulinho também. E claro, antes de terminar, sua câmera tá aqui, fique à vontade para dar um recado pro mundo aí. Tá, molecada, quem tá vindo, venha para o BIA, venha para o CEA, vai ralar pra caramba, porque não é fácil, é difícil. Trabalhe a tolerância à frustração, porque é hardcore mesmo, né? E precisa ter um propósito e uma vontade, um valor aí por trás muito grande para a gente estar trabalhando. Por outro lado, trabalhar com saúde, estar envolvido nisso, a gente tem uma recompensa que é intangível. Então dá para se sentir motivado, né? Os cabelos brancos não negam isso, né? Meus amigos pensando em aposentadoria, eu investindo e começando as coisas. Então, né, isso é muito legal, isso é muito motivador. Show. De novo, momento consultoria gratuita, né? Vamos anotar isso, que isso é conhecimento. Rodrigão, valeu. Obrigadão de novo. E pessoal, vocês que continuam ligadinho aqui no nosso Conecta Ceia 2023, especificamente a gente está aqui no Conecta Mais, conversando então em bastidores e conversando com os nossos parceiros que, enfim, colaboram em todo esse ecossistema que o Ceia oferece, né? Não só em formação, mas em tecnologia para mudar a vida de pessoas. Obrigadão e continua ligado aí. Um abraço. Valeu.